Que ninguém faz ativismo de barriga vazia. Você, para fazer ativismo, precisa ter tempo. E esse tempo que você vai fazer ativismo, precisa, quando chegar em casa, ter comida, não é? Precisa ter uma camisa para vestir. E os ativistas não vestem-se mal. Provavelmente, no dia que ele vai lá para uma manifestação, vai vestir uma camisola qualquer. Mas fora da manifestação, conhecemos como é que eles se vestem, não é? E como vivem. Os ativistas todos não vivem mal. Sim, a ideia era viver mal, né? Como ativista. Não, estou a querer dizer. Não, porque isso foi desenhado mesmo assim, doutor. É justo. Não, mas o país foi desenhado para os ativistas, opositores viverem feito mendigo. Então, quem governa criou essa arquitetura toda, só que hoje entristece ver uma parte da sociedade civil a se formar. Eu deixei de falar, pode me dar tempo. Não, era só para... É um ponto de ordem. Nas últimas semanas, várias notícias circularam sobre a acusação de Norberto Garcia e os administradores municipais de Viana e Cacoaco de estarem envolvidos em corrupção, ou melhor, corromper vários ativistas para poderem receber 15 milhões de kwanzas em crédito e também receberem terrenos nos referidos municípios. Jaime MC, começo por si, são notícias publicadas pelo portal Factos Diário e também Jaime MC ativista foi beneficiado com 15 milhões e terrenos. Pronto, eu sou ativista. Eu particularmente não preciso que administradores, senhores do GAP ofereçam-me terreno. Eu sou angolano, nasci aqui. Eu tenho lavras, né? Aquilo que meus avós deixaram, nossa terra é hereditária, nós herdamos isto. No entanto, eu tenho, quer no Bengo, quer no Kwanza Sul, tenho parcelas de terra. O dia que tiver possibilidade, faço então a produção que me apetecer, sem se comprometer com este senhor. Na verdade, a maior intenção do senhor Norberto Garcia, juntamente o administrador de Cacoaco, o administrador de Viana, é expor os ativistas cívicos ao ridículo. Ou seja, a intenção é desacreditar os ativistas, de certa forma que a população se jogue contra os ativistas que são tidos como a terceira via, e neste meio aproveitar, de certa forma, fazer passar e aprovar um conjunto de decretos e leis que visam alterar a Constituição, a longevidade do mandato do titular do Poder Executivo. No entanto, é um jogo baixo que, infelizmente, um governo que prometeu corrigir o que está mal e melhorar o que está bem e, sobretudo, combater a corrupção, quer fazer-se permanecer no poder com base a esquema de corrupção. Infelizmente é isto. O senhor Norberto Garcia... Nunca esteve com o Norberto Garcia? Infelizmente ou felizmente nunca estive. Feliz ou infelizmente nunca tive contato com o senhor. Não sei se ele conhece-me também, não sei. Nunca tive contato, mas alguns companheiros que já tiveram contato com eles, consegui ligar para alguns ativistas depois disso. Liguei e explicaram que de facto era um projeto que o Norberto Garcia facilitou, simplesmente era um projeto do FAD, mas pronto, ficou claro que isso é corrupção ativo e de certa forma nosso Código Penal também configura isto como sendo crime, né? Precisamos também que as autoridades fiscalizem essa situação. Norberto Garcia deve ser investigado. Mas Norberto Garcia tem um percurso, né? Nós chamaríamos isso do ponto de vista de direito penal de um residente, não é assim? Estava envolvido em esquema de corrupção, trouxe estrangeiro no famoso burla tailandesa. Até prova em contrário, não sei se já transitou em julgado, mas era isto é um facto, temos que falar sobre isto. Eu mesmo, que foi recuperado pelo novo executivo para fazer isso que faz. Quer dizer, foi considerado inocente. Certamente, foi recuperado para voltar a fazer aquilo que disseram que era inocente. Você consegue perceber? Foi inocente no escândalo de corrupção,
foi recuperado pelo novo executivo para continuar a fomentar o esquema de corrupção. E está aqui, o esquema de corrupção. No entanto, a corrupção promove aqui, dá benesses, dá credibilidade. O MPLA tem militantes com excelência, com brilhantes, intelectuais, eu conheço muitos. Não tem essa oportunidade que o Norberto Garcia teve. Então, quanto mais selvagem fores, quanto menos humano se comportares, mais atenção de quem governa terás. Infelizmente é isto, né? Isso devia entristecer também quem é do MPLA. No entanto, o Facto Diário tornou público e é um ponto importante, não simplesmente ativistas, mas também opositores, ou seja, militantes da Jura, aqueles que eram da UNITA, Da UNITA. Sim, da Jura contra a CJ. Ou seja, maior parte daqueles que dentro da UNITA guerrilharam contra o Adalberto da Costa Júnior publicamente foram beneficiados nesse processo. Então o processo é real. É real, tá? Que o Facto Diário publicou, não é uma invenção nossa. O TVOH trouxe um tema que foi publicado pelo Facto Diário e eu também uso o Facto Diário como referência disto. Está publicamente, podemos ir lá consultar e tem essas fontes, essas referências. No entanto, estamos prontos. Se tudo que tivemos a falar aqui ferir a dignidade de alguém, estamos prontos para responder em juízo, né? Mas o claro é isto. Temos imagens de companheiros nossos que assinaram e temos até depoimento de alguns dos ativistas nessa mesma entrevista que declararam como é que a situação foi, a esquema de corrupção e não só. E muitos desses, conforme o doutor fez menção, são mãos alheias, são pessoas que não trabalham no setor. Temos pessoas que trabalham, de certa forma, empenhadamente na questão da agricultura, da produção agrícola, escoamento de bens e serviços, que nunca tiveram nem sequer uma oportunidade do governo. Se o requisito sine qua non para ter a necessidade ou a primazia de ter o crédito do FADA e terrenos dirigidas tem de ser ativista cívico e opositor, então estamos diante de uma corrupção ativa. Né? Nos termos do nosso Código Penal. Né? Okay. Dr. Emanuel dos Santos, qual o seu parecer, visto que Norberto Garcia volta a ser citado num processo de corrupção? Não só Norberto Garcia, os administradores de Viana e Cacoaco. Segundo a notícia, o Norberto Garcia orientou os administradores a cederem terrenos aos ativistas que são opositores a Adalberto da Costa Júnior. Estamos diante de uma corrupção ou nem por isso? Ok, muito bem. Aqui dizer o seguinte, a princípio não afirmar de facto, e como dizem, são factos que foram publicados a um jornal, que é o jornal Factos Diário, não é? O jornal Factos Diários. Dizer que ativistas é uma franja, é uma classe também, uma franja da comunidade. E os ativistas são independentes, pelo que saiba, eles atuam de forma independente e que muitos deles, ou eles também, discutem pelos seus direitos, não é? E também não só direitos, mas oportunidades. E creio eu que aqui, ao citar município de Viana e Cacoaco, não sei o porquê, mas talvez porque sejam municípios que tenham terras para tal, já que se fala de agricultura, não é? Bem, agora quanto à questão de Norberto Garcia e dizermos aqui que é de facto uma corrupção, não devo afirmar isso como uma corrupção. É normal que esse processo aconteça, que pessoas que opositoras a Adalberto da Costa Júnior... É normal que Norberto Garcia apareça para tentar mediar ou dar oportunidades, mas não silenciar. Eu, de facto, por exemplo, quando recebi o tema em causa, contactei alguns ativistas, não é? Para saber o que é que se passa de facto, e até porque fui investigar, encontrei a informação nas redes sociais. Depois de encontrar a informação, contactei alguns ativistas com quem eu tive alguma conversa e eles disseram que de facto não receberam nada. O que é que acontece? Há um projeto, que é o projeto do FADA. O FADA é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário. É uma instituição que tem apoiado com financiamento
pessoas interessadas e pessoas que já trabalham na área da agricultura, quer dizer, aqueles que já trabalham na área da agricultura e aqueles que estão interessados em investir na área da agricultura. E então, nesta oportunidade que houve de investimento na área da agricultura, então os ativistas foram convidados. Não estou a afirmar que foi assim, estou a dizer a conversa que eu tive, conversei com alguns ativistas para dizer o que se passava de facto e se receberam esse dinheiro. E também a informação que encontrei nas redes sociais. E aquilo dizia que não, o crédito, que é o crédito que o FADA tinha para esses interessados em investir no sistema na agricultura, vai até 15 milhões de kwanza. É até 15 milhões. Não seria 15 milhões para todos os ativistas. O crédito começa de 2 milhões, vai até 15 milhões. Quer dizer que em função do projeto que cada um iria apresentar e da terra que iria apresentar, então teria direito a um valor que corresponde ao seu projeto e à dimensão da sua terra. E, de facto, não receberam nada. Foi apenas uma conversa, um projeto, e que Norberto Garcia era a pessoa que estava a tentar lhes ajudar na intermediação desta atividade apenas para ativistas. Mas, nestes ativistas, acabaram estando no meio alguns elementos que também são da oposição e que agora, muitos aqui já acusam, são os da oposição contra Adalberto Costa Júnior. Deixa já aqui também começar a afirmar que quando falamos de oposição em Angola, só pensamos em UNITA. Em Angola nós temos 4 partidos da oposição. Nós temos a Casa CE, nós temos o PRS, a FNLA e temos ainda o outro partido... Casa Fé Coligação. Coligação, sim. E temos agora o outro partido novo que surgiu. Portanto, quando falamos de oposição, a oposição não é só a UNITA. A UNITA é o maior partido da oposição em Angola. Então, o doutor está a dizer que outros militantes de outros partidos da oposição também receberam. O doutor está a dizer isto? O que eu estou a dizer, a conversa... Sim, não, nós falamos da UNITA porque os indivíduos que, além dos ativistas, os antigos militantes da Jura, o Jura é UNITA, logo contra a CJ, também foram abrangidos. Nós não podemos citar outros partidos, enquanto que a matéria fala da Jura. Não, a matéria fala de oposição. Não, não, o doutor não leu. Não precisa ler. Então faltou calma. A matéria que li a matéria fala oposição. Não, a matéria fala sobre antigos militantes da Jura. Estamos, sobretudo, os contra a CJ. Está lá. É só ler com um pouquinho de calma. E não é tão longo. Mas eu deixo só tentar dizer aqui. Mas, doutor, a troco de quê estas benesses? Sim, a troco de um silêncio. O facto diário também foi claro. A troco de um silêncio. Eles não afirmam. Quem que não afirma? Quem que não afirma? Além de notícias, eu tive contato direto com alguns ativistas. Sim, mas quem é que não afirma? E agora, dizer assim que não afirmam que era para silenciar. O que é que acontece? A troco de quê, doutor? A troco de quê? É o que eu disse inicialmente. Ativistas fazem parte de uma classe, uma franja, não é? Da população e que também discutem seus direitos e precisam oportunidades. Eu vou dar exemplo, por exemplo, muito bem prático. Por exemplo, nós temos a questão que houve, né, começou em 2019 e terminou em 2022, do caso de jovens que receberam residência, apartamentos nas centralidades da vida pacífica e outras centralidades, onde beneficiaram jovens das organizações juvenis de todos os partidos políticos com assento na Assembleia, beneficiaram também ativistas e ainda aqueles que... as organizações membros do Conselho Nacional da Juventude, não é? E ali está. Mas quando foi sair o barulho, não é? Mais tarde, quando, por exemplo, o secretário nacional da Jura diz que como é que é? A Jura retira-se que a Jura retira-se do CNJ, não é? Uns depois perguntaram por que vão retirar-se. Não, perguntaram por que vão retirar-se, não. Foi. A questão é, estão a retirar-se. Porque depois ainda justificaram que as casas que os jovens receberam é um modo de corrupção dos jovens. Então, os jovens beneficiários não são só
os da Jura que beneficiaram, dos outros partidos também beneficiaram, os ativistas beneficiaram, estou a falar franjas, não são todos, Sim. os associativistas beneficiaram. Então todos estes foram corrompidos. Doutor, e qual E qual é a tem tua sido o percepção? critério Deixa- para a seleção destes Sim, jovens? o critério é ser ativista, ser, primeiro, crítico ao MPLA, que é o João Lourenço, e crítico à CJ. É esse elemento. Jaime Se fores também crítico, é crítico, não certamente. obedeceu por O quê? doutor está a dizer O que Jaime é ligou... ativista, já agora, Jaime também foi convidado. Deixa eu lhe dizer, doutor. Eu sou ativista de 2011, eu faço rap de 2008. Muito do que o doutor viu aqui nessa tela são meus companheiros. Muitos já fomos presos várias vezes. Se o doutor teve que ligar para alguns, eu conheço a maioria. Até os nomes de cor, eles conhecem onde eu vivo. São meus companheiros. O que estamos a ver aqui? Sim. Meus companheiros. No entanto, isso é humilhação. Eu que vou fazer agora é aconselhar esses meus companheiros a processar criminalmente este senhor que lhes humilhou dessa forma. Os que vão receber, de certa forma, os valores não são esses que aparecem neste vídeo. São outros que aparecem, isso também está público, assinando publicamente aquele documento do FADA. Aqueles sabiam, de certa forma, quanto é que terão, prepararam todo o dossiê. Muitos que estavam aqui sentados foram simplesmente a reboque de alguns companheiros, convidaram para ter um encontro, foram simplesmente. E aparece nessa pouca vergonha, tornado público pelo próprio Norberto Garcia. Aqui você vê que é um indivíduo desequilibrado psicologicamente. Se a intenção é ajudar os jovens, é ativista cívico, mas quer ajudá-lo como cidadão, não poderá lhes humilhar desta forma. Então significa que há uma intenção por detrás disso, de desacreditar esse cidadão, esses ativistas. E eu espero que esses ativistas não olhem para o Norberto como amigo, olhem para ele como inimigo. Isso aí, um amigo não te trata, não te suja publicamente dessa forma, se a intenção é ajudar um ativista. No entanto, para voltar à questão, o requisito sine qua non para ter isto que nós estamos aqui a ver do Norberto Garcia é ser crítico, ou ser da situação. Crítico na medida de que poderá ser sondado, chamado por eles, ou sucessivamente. No entanto, é mais ou menos isso. Eu, de certa forma, entristece-me a forma que colocamos os ativistas nessa posição, mas o MPLA criou isso tudo, isso é tudo propositado. O MPLA criou um cenário de afunilar-nos, onde a única forma que temos para ter oportunidade é nos aliarmos a eles, ou deixarmos de ser nós mesmos. Se quiseres ajudar um cidadão, não por ser ativista, não por silenciá-lo, não faça isso. E vamos só ver. Maior parte do pessoal que foi beneficiado em vários projetos desse tipo tenta analisar o seu posicionamento depois disto. Ou seja, antes de ser contemplado, não todos, mas a maior parte, antes de serem contemplados e depois da contemplação, como é que se posicionam, como é que agem, reagem, é completamente diferente. Então, a questão da corrupção é isto, há dívidas morais, né? E não podemos inventar a roda hoje para tentarmos encontrar também, de certa forma, a forma de desenvolver Angola, partindo com pessoas que não têm domínio. Se me deram oportunidade do gênero, eu não estudei, de certa forma, agronomia, estudei filosofia, estudei proverbiologia e sou formado em direito. A agronomia tenho companheiros do movimento hip-hop, como Tixini, entre outros, que formaram-se mesmo em agronomia. Esse, de facto, mereciam essas oportunidades, né? No entanto, eu acho que aqui é mais para distrair a população, para colocar os ativistas contra outros ativistas e levantar esse debate todo. E o Fato Diário vai mais longe. O Facto Diário diz que, pelo que tudo indica, é uma estratégia com orientação do Presidente da República. Ou seja, é uma estratégia, isso é muito bem pensado. Há gênios. Aqui estamos a dizer que na governação de Angola não tem só vazios, há gênios. Há debates que nós estamos a levantar aqui. Foi mesmo arquitetado para nós perdermos o tempo a debatermos isso enquanto estão a fazer outra coisa. No entanto, está aqui também, não fui eu que escrevi, está lá nos Factos Diários e de facto está lá e posso concordar, concordo pela forma que se dá visibilidade a isto, né? E a PGR também nada faz concernente a isso. Porque para se fazer crédito, tecnicamente, tem que ter um bem para penhora, para restos ou para congelar. Mas o que acontece?
todos esses que receberam esse crédito, ou que vão receber, as trans vão já começar, já se fez a assinatura. O único bem valioso que poderão ser retirados caso não devolverem o dinheiro emprestado é os terrenos. Os terrenos que o próprio Estado cedeu. Pela administração. Nós estamos a brincar com o país, e não é assim. Quer dizer, isso, olhando para isso, achamos que é algo sério, tipo de pessoas normais. Isso é anormal. Num país com consciência, num país com pessoas que refletem um pouquinho, acham que isso é anormal mesmo. Tá? Então, odeiam, pronto, já vou concluir, desculpa mesmo. Odeiam o dinheiro de presente aos ativistas por serem mais bonitos, por serem ativistas. Dá um presente mesmo. Torturaram esses ativistas há muito tempo. Se hoje arrependem-se desse mal que fizeram esses ativistas, ou têm cicatrizes também, lembranças amargas, se acham que querem me indemnizar de alguma forma, usem de forma transparente, indemnizem-me publicamente pelos mal que cometemos esses ativistas, negamos emprego a eles, partimos-lhe casa. Quer dizer, há essa situação. Se é uma forma de nos pedir desculpa, vem de outra forma. E não nos humilhar desta forma. Esses ativistas que aí aparecem são meus companheiros, volto a repetir. Tem companheiros que percorremos junto o movimento hip-hop e tem companheiros que percorremos junto o movimento revolucionário de Angola. E temos cadeias e detenções e raptos coletivos. Entristece-me ver os meus companheiros nessa posição. O que eu aconselho a ele é processar o Norberto Garcia, porque não se pode ridicularizar e reduzir a imagem de um cidadão, de um ativista dessa forma. Né? Ou aproveitar a função pública ou a posição que se encontra para humilhar pessoas, porque nós não podemos usar. Ele faz parte também da Casa Militar, né, do Presidente da República, e aproveitar-se disso para humilhar aqueles que não tiveram oportunidade, porque quem governa de 1975 nunca criou oportunidade de empregabilidade à juventude. Não se pode admitir isto. Né? Okay. Obrigado. Como ativista, e até porque os ativistas são pessoas ativas, são aqueles que preservam a ética, a moral, promovem a ética e a moral, o direito do cidadão, não é? A luta pela coletividade. Quando lhes foi apresentado o projeto, e sabendo que esse projeto é um projeto que tem, não é? Na interpretação, não é? Sabendo que esse projeto só está a beneficiar um pequeno grupo e que dá indícios de corrupção, por que não negaram na primeira hora e aceitaram ir até quase ao final, até assinando documentos, como dizes, até alguns até assinaram documentos. Doutor, tem que perguntar na câmera, estão te acompanhando. Eu não sou eu, tem nome. Não, ele como ativistas e como intérpretes, defensor da moral, defensor da ética, promotores do bem-estar da coletividade, porque queriam ir aproveitar-se de um bem que eles próprios não são indivíduos que trabalham com agricultura, não são agricultores. E já estavam a ver que aquilo tem indícios de corrupção. E só estavam a ir lá por quê? E porque temos noção, não estou a falar nós temos noção, que os ativistas, nos últimos tempos, em função da luta política que há, os ativistas, e porque ninguém faz ativismo de barriga vazia. Você, para fazer ativismo, precisa ter tempo. E esse tempo que você vai fazer ativismo, precisa, quando chegar em casa, ter comida, não é? Precisa ter uma camisa para vestir. E os ativistas não vestem-se mal. Provavelmente, no dia que ele vai lá para uma manifestação, vai vestir uma camisola qualquer. Mas fora da manifestação, conhecemos como é que eles se vestem, não é? E como vivem. Os ativistas todos não vivem mal. Sim, a ideia era vivermos mal, né? Não, estou a querer dizer. Não, porque isso foi desenhado mesmo assim, doutor. É justo. Não, mas o país foi desenhado para os ativistas, opositores viverem feito mendigo. Então, quem governa criou essa arquitetura toda, só que hoje entristece ver uma parte da sociedade civil a se formar. Eu deixei de falar, pode me dar tempo. Não, era só para um ponto de ordem. Então, vendo tudo isso como defensor da ética, da moral, etc., por que não negaram, chegaram até o ponto de assinar documento? E tem mais aquilo que eu disse, os ativistas, não é? Também saiu a público, também saiu fotografias, que na época das campanhas, muitos deles se juntaram e foram se entregar na oposição, querendo ajudar a oposição, no sentido de querer tirar o MPLA do poder. Infelizmente, o MPLA ainda tem a maioria, apesar do descontentamento de uma certa parte da população, e que levou com que alguns não fossem às urnas para votar, mas pela maioria que tem, ainda conseguiu ganhar as eleições de 2022, não é? Mas
saiu ao ar porque os ativistas e muitos da oposição pensaram que seria a última para o MPLA no poder, não é? Então, muitos deles deram cara a público, não é? E estamos a ver ali, na junção que se fez, alguns ativistas até atingiram até chegar a deputado, fruto da união que tiveram com os partidos da oposição. É normal, doutor Emanuel, que Norberto Garcia seja a ponte para os créditos e terrenos para os ativistas e algumas vozes opositoras? Bem, como disse, ativistas são parte de uma classe social. É normal. Não estão exclusos, não é? Se estiverem organizados, porque pessoas organizadas podem beneficiar de alguma coisa, desde que estejam organizados. Doutor, desculpa, não sei se conseguimos prestar atenção na locução do doutor. Certo. Quando disse que a maior parte dos ativistas, ou alguns, na fase eleitoral entregaram-se à UNITA para derrubar o MPLA. No entanto, é mesmo isto que Norberto Garcia diz, é essa locução. E o Fato Diário também trouxe isso público. No entanto, eles dizem o quê? Se por um lado a UNITA paga alguns ativistas para fazer manifestações, nós também vamos pagar alguns ativistas para deixar de fazer manifestação. Essa imoralidade é alimentada. Eu já subscrevi, já realizei manifestações, nunca recebi nenhum kwanza da UNITA para fazer uma manifestação. Mas tem consciência que tem colegas teus que apoiaram a oposição em várias situações e que até receberam dinheiro para tal. Deixa-lhe dizer que esses colegas meus têm nomes, é o Hitler Samusuk, dito dali, foram candidatos a deputados à Assembleia Nacional pela lista da Frente Patriótica ou da UNITA. No entanto, é normal como cidadão, conforme o doutor defende, que é normal que o ativista receba um ou outro bem público, também é normal um cidadão ser convidado a uma lista para ir como deputado independente. É nessa conformidade. Isto não deixou feliz muita gente. Isto, para muitos, foi visto como um ato de silenciamento ou de financiamento ao ativismo. Na verdade, o associativismo não tem um cabeça, se posso dizer, mas tem pessoas com credibilidade. Hoje podes pagar 10 ou 4 ativistas. Não tem credibilidade muitos desses que estão a se pagar. É isso que não conseguimos prestar atenção. No entanto, não há líder no ativismo, mas há pessoas com credibilidade onde o estarei presente dele poderá ter mais credibilidade, mais força do que qualquer manifesto de qualquer outra pessoa. No entanto, que os ativistas são pessoas independentes. É nessa conformidade que eu estou a dizer que para receber um cargo público, se eu como cidadão, o primeiro requisito, o elemento sine qua non, não pode ser ativista. É isso só que nós estamos aqui a discutir. Ou seja, estamos atrás do tempo. Vamos sim. Queria só aqui um ponto de ordem para falarmos sobre um pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores. Ontem o Ministério das Relações Exteriores fez sair um documento onde proíbe as suas delegações a participarem das atividades realizadas por Norberto Garcia no exterior. Começa a haver uma crispação no governo, ou mesmo das atividades que Norberto está a realizar e que está já a sair à tona o processo da suposta corrupção. Sim. Aqui percebe-se que o Norberto Garcia está com uma agenda. Não, o Norberto Garcia domina uma agenda que o Ministério não domina. São agendas diferentes. O Norberto está mais adentro do assunto do que o Ministério. Então, por isso que houve esse choque. Porque o Norberto Garcia não está a viajar o mundo todo, não paga almoço aos ativistas, a qualquer pessoa que ele convida, com dinheiro próprio, com dinheiro do Estado angolano. E quem disponibiliza esse dinheiro do Estado angolano é com a ordem do Presidente da República. No entanto, há uma informação que os ministérios não dominam e o Norberto é o privilegiado. Norberto está fazendo agenda do Presidente da República. Há uma tendência do terceiro mandato, ou da renovação ou alteração da Constituição da República para se estender para o terceiro mandato do titular do Poder Executivo. No entanto, nem todos têm domínio. Pronto, eticamente, não é possível. Não é possível. Por que o MPLA ou o governo força isso? Não, força porque quer a todo custo fazer manutenção do poder. No entanto, o que ele vai fazer? Não, aqui o que vai acontecer, juridicamente não é. Para ser possível, tem que se alterar a Constituição. Mas para alterar a Constituição, tem de ter metade, do apoio dos deputados da UNITA. E é essa conjuntura que já está a se fazer. E já há o grupo parlamentar da UNITA a desmoronar agora. Há um jogo excelente que o MPLA está a fazer. E a sociedade civil a desmoronar.
No entanto, isto tudo, que Então estamos todos a o ser... MPLA pode conseguir Sim, com avançar. corrupção, com malabarismo, com questões fora, não democráticos. É possível, com esse jogo baixo, é possível. Mas é o que eu estou a dizer, que há uma informação que o Norberto Garcia, de dentro, domina, que os ministérios não dominam. No entanto, há esse choquezinho. Mas isso também é um mal-entendido que já foi sanado, entre eles já foram entendidos. Era só para não dizer que não se pronunciaram, não disseram nada. Isso é política também isto. Porque se eles não dissessem nada, não podemos estar a debater isto também. E então eles se adiantam já para fingir que entre eles também estão a discordar disto, daquilo. É tudo uma psicologia do inconsciente, isso tudo não funciona de forma não pensado, infelizmente, pronto. Mas é fora da ética, é fora daquilo que os parâmetros da própria democracia moderna tipificam, né? Mas, de todo custo, o atual presidente quer chegar ao terceiro mandato. E acredito que não por ele, mas pelo aconselhamento dos dele, infelizmente.